começamos este bloco falando da Uninova FAP. O Centro Universitário Uninova FAP agora é parceiro do Pra Valer Crédito Universitário, uma instituição que financia estudantes em todo o Brasil. A partir de agora, o aluno Uninova FAP poderá financiar o curso e realizar o sonho de fazer um ensino superior. Que notícia boa, viu, Kátia? Já tem outras universidades, faculdades que fazem isso. E agora, o Uninova FAP está nesta lista, é isso? Exatamente. Você pode conhecer um pouco mais sobre o financiamento para valer acessando o nosso site www.uninovafap.edu.br ou então através do telefone 2106-0700. Para garantir o futuro, você precisa estar no centro de tudo. Vestibular Uninova FAP 2015.2. Novas inscrições. Um centro universitário com estrutura completa, diversas áreas de conhecimento e excelentes professores. Cursos de graduação presencial e novos cursos de graduação à distância para você estudar em qualquer tempo e lugar com a mesma qualidade. Para mais informações, acesse uninovafap.edu.br. Mire no futuro e acerte no Uninova FAP, o seu centro universitário. E parabéns a toda a diretoria da Uninova FAP por mais essa iniciativa. E agora a gente vai direto ao nosso quadro de entrevistas com o repórter Julimar Silva, que hoje conversa com a advogada e mestre em Direito Internacional, Danuta Coelho. E quais são os deveres e direitos dos estrangeiros aqui no Brasil? Como eles devem fazer para se naturalizar brasileiro? Tudo isso agora a partir desta entrevista que o Julimar Silva produziu. Pedro Borges e Kátia Rodrigues, hoje no nosso quadro de entrevistas, nós recebemos Danuta Coelho, que é administradora, advogada e também mestre em Direito Internacional. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O que diz a lei exatamente sobre o tipo de interesse que essa pessoa que vem de fora ela tem no país? Ela pode vir aqui com vários interesses, ou só passear, né, ou fazer compras, quem sabe, ou participar de um show. O que diz a lei sobre isso? Na verdade, o que a lei diz é que cada estado ele é responsável pelas suas regras, tanto para receber quanto os critérios de manter aquele estrangeiro aqui. Então, o estado ele tem autonomia para legislar, ele é soberano para determinar essas regras de entrada e até mesmo essas regras de permanência. O que vai caracterizar essa mudança com relação a um estudante, a um trabalhador, com relação a um turista, é justamente o tipo de visto que ele vai conseguir. Então, o tipo de visto que ele vai conseguir é que vai determinar quanto tempo ele pode ficar, quais poderes ele vai poder usufruir. Vários tipos de visto, né? Quais os direitos. A gente tem o visto temporário, a gente tem o visto permanente, a gente tem o visto de trânsito. Então, o visto de trânsito é apenas para uma passagem. O visto de turismo já é para apenas fins mais recreativos. O visto de permanente e o visto temporário é que vão permitir que ele exerça alguma atividade profissional remunerada. E aí vai aumentando o tempo de acordo com o visto. O visto transitório de apenas 10 dias. O visto de turista ele pode chegar até 4 anos. O visto permanente ele pode chegar até 5 anos. Então, vai dando um espaço maior de tempo de acordo com o tipo de visto que ele adquire. Agora, nesse caso, se a pessoa deseja se tornar um brasileiro, ou seja, ele quer se naturalizar, ele já está se identificando muito com o país, ele precisa, que características ele precisa cumprir, né? O que diz a lei também sobre essa questão? O que ele tem que fazer para se tornar um brasileiro? Né? Primeiro ele precisa transformar o visto dele. Se ele veio para cá lazer, se ele veio para cá turismo, e ele gostou, ele se identificou com o país, ele precisa buscar mudar o seu visto, de visto de turista, por exemplo, para um visto permanente. Depois dele conseguir esse visto de permanência, é que ele pode dar entrada no seu pedido de naturalização. E para que ele seja naturalizado, a nossa Constituição, nosso Estatuto do Estrangeiro, tem alguns requisitos. Ele precisa ter capacidade civil, ele precisa... Ele tem que dominar a língua nacional, por exemplo, o português, saber escrever também. Saber ler, escrever, ele precisa demonstrar que ele tem vínculos com esse país. Então, ele precisa demonstrar uma boa conduta, que ele não atente contra a nossa soberania e segurança nacional. Então, ele precisa demonstrar realmente esse interesse em fazer parte do país e que ele vai ser um cidadão de bem dentro do Brasil. Inclusive, só a título de informação, a Polícia Federal
inclusive o Ministério da Justiça divulga a cada ano a quantidade de pessoas, em torno de 1.000 pessoas que se regularizam, né, no Brasil a cada ano. É uma média considerada baixa, inclusive há casos em que muitas pessoas estão ingressando no país de forma ilegal. E aí, se possível, eu gostaria que a senhora até identificasse a diferença de uma pessoa que quer se estabelecer legalmente, que ela vai à Polícia Federal para realizar esse registro, quanto aquelas que chegam, né, por força, seja da imigração, ilegal, enfim. O ideal é que ele entre legalmente, né? O ideal é que ele entre com visto legal, mesmo que depois ele queira modificar esse visto. Mas a nossa lei, como eu já disse, ela é muito receptiva. Então, a gente, por exemplo, para aquele que entra ilegalmente, o nosso Estado ele protege muito. A gente tem a lei de anistia, que concede perdão àqueles que entraram ilegalmente em nosso país para que eles possam regularizar o seu visto. Então, existe um momento onde ele consegue uma permanência temporária para que ele regularize a sua situação dentro do Brasil. Então, a gente teve um aumento desse fluxo de imigração. Só que em 2015 essa tendência ela já diminuiu, inclusive em virtude da nossa crise, do desemprego. E é interessante registrar que na Junta Comercial do Estado a gente tem vários chineses que estão registrando empresas aqui no Piauí e eles têm todo o direito de mudar, inclusive, o seu nome para que eles não se torne vexatório, não se torne difícil. Então, a nossa legislação ela é muito aberta ao estrangeiro. Nosso tempo já está se esgotando, mas eu gostaria que a senhora colocasse para a gente em que situação o estrangeiro pode ser deportado, né? E o que ele não pode fazer aqui no país? Por exemplo, ele pode se candidatar ou não? Pronto. Deportação é a retirada compulsória daquele estrangeiro. É aquele estrangeiro que foi verificado ou que ele entrou irregular ou que ele está irregular e ele não buscou essa regularização. Mas então ele pode ser deportado. Constitucionalmente, o estrangeiro e o brasileiro eles têm as mesmas garantias e proteções. No entanto, o estrangeiro ele sofre algumas pequenas restrições. Ele não pode votar e ser votado, ele não pode abrir empresa e ser o administrador daquela empresa, ele não pode organizar eventos de caráter político, como comícios, como passeatas. Então, ele realmente não pode votar e ser votado, porque isso é um exercício de cidadania que ele ainda não tem. Gostaríamos de agradecer à doutora Danuta Coelho pela entrevista e também ao nosso repórter Julimar Silva. Mais informações sobre esse assunto você tem na Constituição de 1988, a nossa Carta Magna. Isso mesmo, olha. E depois do bloco comercial, nós vamos conhecer um africano de Guiné-Bissau que veio com o objetivo de estudar no Brasil através de um intercâmbio cultural. E você vai ver também um casal da Bélgica que chegou ao litoral do Piauí para praticar kitesurf. E sabe o que aconteceu? Eles acabaram ficando por aqui. Não é para menos, né? Com certeza. Tudo isso depois do intervalo, gente. Não sai daí.